O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade e procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria celebrarmos esta Santa Missa. Nós estamos na Santa, nós estamos... Para não ficar falhando. Acho que piorou, né? Nós estamos na Semana Santa, nesses dias que são tão importantes para a nossa fé. Aqui na Catedral, obrigado. Nós estamos na Semana Santa e esses dias aqui na nossa catedral nós temos vivido momentos muito felizes, muito importantes. Primeiro, se nós olharmos até a quantidade de pessoas nesta missa aumentou, né? Graças a Deus nós estamos participando, bastante pessoas. E um outro sinal também que me alegrou profundamente a quantidade de pessoas buscando a confissão. Hoje pela manhã é dia que eu atendo confissão, às quartas-feiras, e foram muitas confissões. Eu acho que eu atendo até às 11, e é claro que se tem mais alguém, enfim, eu acabei ficando mais um pouquinho, mas eu só parei porque tinha essa missa, né? Tinha que preparar a missa, mas muitas pessoas também buscando este sacramento. Graças a Deus. É momento sim de nós nos aproximarmos do Senhor, nós refazermos os nossos propósitos. Eu conversava agora com o Padre Dorival aqui na sacristia. Nós falávamos sobre a Páscoa que se aproxima e nós comentávamos: a Páscoa é a ressurreição de Jesus, mas deve ser também a minha. Nós não podemos entender esta celebração que nós vivemos desconectados da nossa própria existência. Eu vou celebrar a ressurreição de Jesus. Não, que bom para ele, né? Se eu não ressuscito junto com Jesus, fica uma coisa fora, né? Que bom para Jesus, ele ressuscitou, mas e eu? Não, eu ressuscito também. Eu preciso também sair uma nova pessoa dessa experiência. Me unir ao Cristo que morre na cruz, morrer com ele também, para o homem velho, para a mulher velha, para a vida velha, para os costumes velhos, para que na ressurreição eu também ressurja com ele como uma nova criatura, renovado,
com novos propósitos, com novos ideais, né? Com nova esperança. Por isso esses dias são tão importantes para a nossa fé. Eu até vi uma fotozinha, um postzinho esses dias que eu achei bastante significativo. É uma foto de Jesus carregando a cruz, não sei se vocês viram, Jesus carregando a cruz. E em cima da cruz de Jesus, um casal de turistas tirando fotos, né? E aí a legenda era assim, né? Semana Santa não é feriado. Não é só um dia de folga, não é só um feriado, não. Semana Santa é um momento santo para nós, né? Nos convertermos, para nós voltarmos de todo o coração para o Senhor, para Deus que nos quer a salvação. Os evangelhos dessa semana vão nos levando de uma forma pedagógica a uma profunda comunhão com Jesus. Segunda-feira, aquele evangelho onde a mulher lava os pés de Jesus com um perfume, nos leva a termos essa consciência do que nós podemos fazer por Jesus, né? Por Ele pessoalmente, de um modo muito especial, na presença de Jesus na Eucaristia. Qual é o zelo que eu tenho dado para com Jesus na Eucaristia, né? O que eu tenho feito, como eu tenho gastado o meu tempo, e por que não dizer até mesmo os meus recursos, né? Onde eu invisto a maior parte do meu tempo, dos meus recursos. Se eu digo que Ele é tudo na minha vida, então não pode ser algo secundário. Ontem o Evangelho falava de dois anúncios da traição de Judas e da traição de Pedro. Então eram os dois anúncios da traição que Jesus sofreria. E hoje conta a história da traição de Judas a partir de um outro evangelista, mas é a mesma história. Aquele que entregaram o Filho do Homem, né? Jesus deveria morrer, ele diz, o Filho do Homem deve morrer. Isso está nas Escrituras, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Mas em contraposição com essa traição, o Evangelho de hoje traz um outro elemento que nos ajuda também a refletirmos, que é justamente a preparação para a Páscoa. É um detalhe muito importante. Jesus celebrou a ceia pascal com os seus discípulos, e na ceia pascal Jesus institui a ceia eucarística, o seu sacrifício eucarístico. É a partir de uma ceia judaica, Jesus transforma na celebração da Santa Missa, que nós vamos celebrar amanhã. Amanhã é quinta-feira, dia da instituição da Eucaristia. A missa à noite será justamente esta celebração, de quando Jesus institui esse sacramento. Aqui então nós vemos o zelo pela preparação para a Páscoa. Jesus não chega no lugar de forma improvisada, senta com os discípulos mais ou menos aonde dá e faz de qualquer jeito. A ceia pascal foi preparada. Jesus manda os discípulos anteriormente para preparar o lugar que seria a ceia pascal, as disposições de tudo que deveria ser feito, e à noite ele se senta então e come a Páscoa com seus discípulos e transforma na celebração da Eucaristia. O que isso nos ajuda a refletirmos? A refletir o ambiente em que é celebrada a Santa Missa. A Santa Missa nunca pode ser feita de improviso. Nunca pode ser feita de improviso. A Eucaristia é algo tão grande que não pode ser feita de improviso. Nem para nós que celebramos, nem para nós que aqui estamos, e também para quem participa. Não pode ser feita de improviso, né? Eu não chego aqui para fazer homilia para vocês, ler o Evangelho agora eu vou ler o Evangelho e vou ver o que eu vou falar. Não, eu já tenho que preparar isso antes. Eu já preparei isso ontem à noite, antes de dormir, eu leio o Evangelho do dia seguinte, preparo mais ou menos o que eu vou dizer. Talvez no momento aqui alguma coisa eu mude pela própria circunstância, mas eu já tenho preparado. Quem vem cantar na missa não escolhe a música na hora, né? Ele vai cantar a música do ofertório daqui a pouco, ele já sabe qual música vai ser, ele não vai escolher na hora, porque tem que preparar, e assim por diante. Mas quem vem para a missa também deve vir com esse espírito, né? Quando nós saímos de casa, nós já temos que ter esse espírito, ou do serviço, ou de onde nós estivermos, né? Eu estou indo para a missa, eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou experimentar a presença de Jesus, seja na comunhão eucarística ou não, se for o caso, mas eu vou ver Jesus eucarístico, eu vou ver Jesus. Olha a disposição com que nós devemos vir para a Santa Missa. Por que isso? Ontem, no Evangelho de ontem, nós vimos de uma forma mais clara, mas hoje também, como que foi a traição de Judas? A traição de Judas foi no momento em que ele comungou. Ontem o Evangelho falava, aquele a quem eu der o pão, esse vai me trair. Jesus entrega o pão para Judas, ele come o pão, seu corpo, a Eucaristia, e diz o texto, neste momento Satanás entrou nele.
É uma palavra dura, né? Neste momento, Satanás entrou nele. Pela falta de respeito, pela falta de reverência, pela falta de zelo. Não existe nada mais santo na face da terra do que a Eucaristia. Não existe nada mais precioso na face da terra do que uma hóstia consagrada. Não existe, não tem. Não tem. Segunda-feira, eu vou voltar um pouquinho porque a reflexão vai nos ajudando. Segunda-feira a mulher derramou um perfume nos pés de Jesus e Judas Iscariotes, que era ladrão, o evangelho diz, ele não estava preocupado com os pobres, ele roubava o que colocava na bolsa. Judas fica indignado, nossa, deveria ter vendido esse perfume e ter dado aos pobres. Jesus olhou para ele e disse, meu filho, pobres vocês sempre tereis, mas a mim nem sempre. O que ele quer dizer com isso? Que para Jesus tem que ser sempre o melhor. Para Jesus tem que ser sempre o melhor. Sempre o melhor. Seja naquilo que exteriormente nós podemos oferecer a Ele, e aí o zelo pelas coisas sagradas, mas seja também a disposição do nosso coração. O melhor é para Jesus. O melhor é para Jesus. O melhor do meu dia, o melhor do meu tempo. O melhor é para Jesus. Não pode ser o restinho. No finalzinho do dia eu vejo se sobra um tempinho, eu rezo alguma coisinha. Finalzinho do dia eu vejo lá meio cansado, meio assim, mas dá fazer o quê, né? Vou rezar uma Ave Maria aqui antes de dormir, porque tem que rezar. Opa, não estou dando o melhor para Jesus na Eucaristia. O melhor sempre para Jesus. Eu vi uma vez em fotos, né, não tive ainda a alegria de visitar a igreja de São Francisco de Assis, lá na Itália, mas eu vi em fotos uma coisa que me chamou muita atenção sobre São Francisco. Ele usava um hábito muito pobrezinho, muito surrado, era praticamente um farrapo, né? Roupas bem grosseiras, um pano grosseiro, uma corda amarrada na cintura e pronto, só isso. Mas São Francisco de Assis era também diácono. Ele também exercia a função sagrada. E a veste que ele usava para servir o altar era a mais linda que tinha. Ou seja, para mim pouca coisa basta, mas para Jesus o melhor. São Francisco foi um dos homens mais pobres que passou pela face da terra. Materialmente falando e espiritualmente falando. Sendo muito comparado a Jesus. Quase chegando ao ponto de ser comparado a Jesus na sua pobreza. Mas para Jesus o melhor. As irmãs clarissas não tinham nem o que comer dentro dos conventos, não tinham nada, paupérrimas, mas elas faziam alfaias, que são esses paninhos que nós usamos na Santa Missa. Elas faziam alfaias de linho à mão e mandava para as igrejas para que Jesus Eucarístico tivesse dignidade. Essa é a verdadeira pobreza. Essa é a verdadeira pobreza. Para mim pouca coisa, mas para Jesus o melhor. O melhor. E é claro que o demônio odeia isso. Não tenho dúvida disso, viu? O demônio odeia quem reverencia Jesus. E ele se revolta contra quem reverencia Jesus. Se revolta. Se revolta, é terrível. É um ódio inexplicável. Inexplicável. Quer dizer, inexplicável para nós, porque espiritualmente é muito claro o que acontece. Espiritualmente é muito claro o que acontece. Quem tem zelo pela Eucaristia vai ser mais perseguido. Quem faz de qualquer jeito, quem joga Jesus como se fosse uma bolachinha qualquer, quem faz qualquer coisa, talvez esse seja até aplaudido. Mas quem tem zelo vai ser perseguido. Se você tem zelo pela Eucaristia, se prepare para a perseguição. Se prepare. Se você comunga dignamente nosso Senhor Jesus Cristo, se prepare para ser criticado. Se você adora Jesus na Eucaristia, se você se prostra e dobra os joelhos na frente do sacrário, na frente de Jesus Eucarístico, faz sua genuflexão, faz reverência profunda, comunga dignamente, se prepare para ser criticado. Mas para que isso? Mas não precisa. Mas não é assim. Aí o dedo se levanta. Eu tenho meus direitos. Tem sim.
Para onde nós vamos depois, só Deus sabe. Mas tem. E o diabo balança o rabo, porque a única coisa que ele faz é barulho, né? Não se assustem, viu? Fiquem tranquilos. Eu já disse uma vez aqui, né? Quem acompanha as reflexões sempre lembra. Quando o inferno se levantar contra você, se alegre, porque é sinal de que você está no caminho certo. É sinal de que nós estamos no caminho certo. Se o demônio não fica bravo com as coisas que eu faço, então é porque eu estou agradando a ele. Mas se o demônio fica bravo com as coisas que eu faço, é um ótimo sinal. É sinal de que eu estou desagradando a ele e agradando a Deus. Tem um santo que dizia: se no seu caminho você não der de frente com o demônio, cuidado, talvez você esteja caminhando na mesma direção que ele. O embate é que nos diz que nós estamos certos. Enquanto o mundo disser que nós estamos errados, aí é certeza que nós estamos certos. A certeza que o Evangelho ainda tem sido o nosso critério. Então, mais uma vez, queridos irmãos e irmãs, o zelo pelas coisas de Deus vai ser sempre motivo de perseguição. Comece a ajoelhar para comungar para ver. Comece a comungar nos lábios. Mas não desistam. Sigam firmes. Nosso Senhor merece todo o respeito, todo o amor, todo o zelo. Existem santos que morreram para defender a presença de Jesus na Eucaristia. Deram a vida, derramaram o sangue, morreram mesmo. Uma carinha feia, uma coisinha ou outra, é muito pequeno perto disso. Não deve ser motivo para nós desistirmos de termos zelo pelo Senhor, de termos zelo pelas coisas sagradas, e não querermos ser nós também os próximos. Os discípulos foram perguntando um a um: mestre, será que sou eu? Mestre, será que sou eu? Olha que interessante essa pergunta dos discípulos. João, Pedro, Tiago, André tinham muita clareza e consciência que eram fiéis ao Senhor, mas ainda assim eles se perguntavam: será que sou eu? Olha o medo deles de ofenderem Jesus. No medo de ofenderem Jesus, eles chegam a se perguntar: será que sou eu? Porque muitas vezes nós já nem perguntaríamos: não, imagina, eu sei que eu sou santo, eu sei que eu estou certo, eu sei que eu estou correto, eu sei dos meus direitos, eu sei tudo. Deixa que Judas pergunte. Não, cada um deles foi perguntando, porque cada um sabe da sua limitação, e cada um se colocou também nessa postura: Senhor, será que sou eu que estou te ofendendo? Senhor, será que alguma atitude minha te ofendeu? Será que alguma coisa que eu fiz te magoou, Senhor? Essa é a diferença. Nós nos reconhecemos assim. Que nós possamos ter esse zelo pelas coisas de Deus. O desejo do meu coração é que cada um de vocês pudesse, e tomara que possam, participar desses próximos 3 dias agora das celebrações litúrgicas, porque elas são muito ricas e elas vão se completando, né? Amanhã à noite a missa da ceia do Senhor, logo na sexta-feira a celebração da paixão do Senhor com o beijo da cruz, com todos aqueles ritos. Depois no sábado santo aquela missa longa, né? Com várias leituras, mas que é uma riqueza imensa. E o domingo, o dia do Senhor. Que essa experiência com Jesus transforme os nossos corações e nós assim possamos ressurgir com Ele para uma vida nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.